Assim podemos dizer que as grandes navegações foram empreitadas nada fáceis, né? Elas exigiam muita coragem e um desejo muito grande pelos navegadores de participar do rico comércio de especiarias, pois eles tiveram que lidar com diversos perigos, tanto os perigos reais como perigos imaginários. Entre os perigos reais podemos destacar a falta de suporte, né? As navegações eram muito as embarcações eram muito frágeis. Eles desconheciam completamente o Oceano Atlântico, eles conheciam apenas os mares próximos ao litoral de Portugal e um pouco do norte da África. O restante do mundo eles desconheciam. Então, eles fizeram várias viagens exploratórias rumo ao desconhecido, sem ter uma noção de onde chegariam. Algumas viagens atrasavam devido aos ventos, então eles corriam o risco de ficar sem mantimentos, né? Eles corriam o risco de morrer de fome. Acredita-se que muitos tripulantes morreram por causa da fome e da desidratação, da sede, né? Por causa do fato de acabarem os mantimentos, tanto de água como de comida, e também essas embarcações, muitos deles contraíam várias doenças. Doenças provocadas por ratos, como também doenças causadas pela falta de nutrientes. Eles levavam alimento seco, eles não tinham como levar alimentos frescos, como frutas em alto mar. Então, eles eram cometidos de diversas doenças, como o escorbuto, que é uma doença ocasionada pela falta de vitamina C. Além da fome, da sede e das doenças, como eu já falei, havia falta de suporte, as embarcações eram muito precárias, os instrumentos também. Eles tinham que lidar com ventos desfavoráveis, que às vezes atrasavam muito as embarcações, e também corriam o risco de encalhar ou de ter que lidar com tempestades e naufrágios. Resumindo, muitos das navegações sofriam naufrágios, ou muitos navegadores morriam por diversos motivos, como fome, sede e doença. Acredita-se que cerca de 40% desses navegadores chegavam a morrer. Além dos perigos reais, eles tinham que lidar com os perigos imaginários. Por quê? É muito comum, quando você não conhece uma situação, você imaginar diversas coisas. Como eles não sabiam, não conheciam o Oceano Atlântico e não sabiam o que estava além do mar, eles imaginavam diversas coisas. O imaginário europeu do século XV era alimentado por diferentes medos e temores. O primeiro deles é que eles acreditavam que o Oceano Atlântico era povoado por monstros marinhos que devorariam as embarcações. Além disso, eles acreditavam que a certa altura, próximo da linha do Equador, se as embarcações chegassem próximo à linha do Equador, os navios incendiariam. E além disso, eles também acreditavam que poderiam cair em abismo. É importante destacar que hoje nós temos consciência, todos temos clareza, que a Terra é esférica, ou seja, a Terra é redonda. Porém, na época, muitos navegadores e muitos pensadores da época acreditavam que a Terra era plana, ou seja, que a Terra era achatada como uma pizza. Então, eles acreditavam que se afastassem muito do litoral, cairiam em abismos. Então, os navegadores tiveram que enfrentar seus medos e também vários perigos nas embarcações. Só que é importante destacar que esse período também foi um período de avanços náuticos, ou seja, os portugueses eles conseguiram se lançar às grandes navegações porque eles tiveram acesso a um conjunto de inovações, de tecnologias que hoje são consideradas muito simples, mas que na época favoreceram muito as navegações. A primeira delas foi a criação, a fabricação de caravelas pelos portugueses. Os portugueses até então só tinham embarcações mercantes e pesqueiras, que eram muito pesadas, mas para as grandes navegações eles criaram as caravelas. As caravelas são embarcações mais leves e mais rápidas, elas conseguem contornar uma dificuldade, se for perseguida, ela consegue fazer o retorno rapidamente. Ela é controlada por velas, e guiadas pelo vento. Ela também, devido ao uso de velas, ela consegue
navegar contra a direção dos ventos, além de ser fácil de fazer contornos, entrar em rios e etc. As caravelas são embarcações mais leves, elas eram utilizadas para fins exploratórios. Depois eles criaram também as naus. As naus são embarcações maiores, né, e que tinham por propósito levar produtos da Europa para ser comercializado na África e na Ásia, ser trocado por especiarias, artigos de luxo e também por africanos escravizados. Esse período também foi o período de desenvolvimento da cartografia. A cartografia é a ciência, né, que estuda, que desenha mapas, como nós sabemos hoje, que faz desenhos gráficos de regiões, e houve um desenvolvimento através de criação de vários mapas portulanos, entre outros. Esse período também foi o período em que os portugueses passaram a utilizar a bússola como instrumento náutico. A bússola foi criada pelos chineses e trazido para a Europa pelos árabes. A bússola é um instrumento que tem uma agulha magnética sempre apontando para o norte, e ela é interessante para que, quando os navegadores estivessem em alto mar e não tivessem nenhum ponto de referência, eles soubessem nortear, pois como a bússola apontava para o norte, eles sempre iam ter noção, né, das direções dos pontos cardeais. Outro instrumento utilizado no período, outros dois foram o astrolábio e o quadrante, que são instrumentos que favoreceram aos navegadores se orientar através dos astros, né? O astrolábio e o quadrante são instrumentos utilizados para medir a distância entre os astros e a distância da linha do horizonte para os astros. Assim, eles teriam noção do espaço que eles já haviam percorrido e conseguiam se orientar através dos astros. Bom, a nossa parte inicial sobre as grandes navegações é basicamente isso. Próxima aula, nós começaremos a estudar sobre o percurso realizado pelos portugueses.